Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa vida muda para melhor quando nossa fé e o nosso amor se baseiam no Evangelho. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando a nossa vida ela é transformada pelo Senhor, nós queremos anunciar as boas novas do reino de Deus para todas as pessoas, porque é isso que o Espírito Santo ele coloca dentro do nosso coração. Nós queremos dividir o amor, a alegria, a paz. Nós queremos contar o nosso testemunho, como a nossa vida se transformou depois que nós começamos a nos alimentar da verdadeira palavra de Deus e colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Mas se nós notarmos na Bíblia, Paulo ele faz diversas cartas exortando as igrejas ou corrigindo as igrejas, explicando para eles, olha, antigamente vocês tinham uma religiosidade, mas não adianta vocês quererem misturar as duas. A pergunta sempre que a gente precisa se fazer é: eu sou feliz? Eu estou feliz? Eu me sinto pleno? Eu tenho conseguido dormir? Eu tenho uma relação boa com os alimentos? Eu tenho dependência emocional? Eu me sinto cansado, sobrecarregado? Eu tenho medo de alguma coisa? Sinto ansiedade e angústia? Então, todos esses sentimentos, eles comprovam apenas uma única coisa: que a tua alma, ela anda com fome, que a tua fé, ela não está completa através do Evangelho. Você talvez possa até saber o nome de Jesus, mas nunca experimentou o Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Santo não permitem que esses sentimentos eles estejam dentro do nosso coração, que o nosso comportamento continue sendo como o comportamento daqueles que não acreditam em Deus. E talvez sempre o equívoco seja em nós queremos criar um mix de religião, onde nós colocamos aquilo que nos é de interesse do Evangelho, junto com aquilo que nos é de interesse da igreja, com aquilo que é de interesse das coisas do mundo, e a gente mistura tudo e fala, bom, é isso que eu acredito. Será que funciona? Se os teus sentimentos estão como eu disse, não funciona. E Paulo ele gastava uma energia muito grande tentando corrigir as pessoas. Porque todo lugar que ele chegava, as pessoas já acreditavam em alguma coisa. Só que se eu tento pegar essa coisa e misturar com Jesus e dizer, olha, isso é maior do que você ensina, não funciona. Esse é o problema. Ou a gente faz do jeito que Jesus ensina, ou não vai funcionar. Então você precisa ter a humildade de olhar a tua vida hoje e se perguntar, será que a minha religiosidade ela está funcionando? Será que a forma que eu aprendi desde criança, será que ela é a certa? E talvez você possa estar se questionando quem seja eu para estar questionando todo o resto. Eu não sou ninguém. Ninguém. Eu tenho plena convicção da minha insignificância e eu não quero ser maior do que ninguém. Porque a partir do instante que eu posso atrapalhar a mensagem que Jesus coloca, eu estou errado. Eu estou aqui só para falar, eu não estou aqui para ser, eu não estou aqui para fazer nada. Deus pede fala, eu falo. A pergunta é, por que será que Deus ele está dizendo para você tudo isso? Porque você tem orado em busca de respostas. E talvez as respostas estejam em fazer do jeito certo, não fazer por fazer. Eu não sei, porque a maior parte das doutrinas eles ensinam de forma equivocada, ou errada, ou distorcida. Eu não consigo entender, porque isso não vem do Espírito Santo, isso é humano. Isso é alguma vaidade, algum desejo, algo que ele colocou na cabeça que deveria ser desse jeito, mas não é. E enquanto a igreja que deveria carregar a mensagem da cruz, carrega a mensagem da prosperidade, o povo está aí, sabe fazendo o quê? Sofrendo. Todos os dias, sofrendo. Um povo que deveria estar adorando, um povo que deveria estar amando, um povo que Deus disse seja forte e corajoso, mas não. Em tudo tem medo.
não consegue nem olhar as pessoas e entender o que tem na cabeça de cada um e nem na sua própria cabeça. Não entende o mundo espiritual e por isso vive se aventurando, como se Deus fosse bom o tempo todo, e Ele é. Mas o problema é que o pecado, ele cria uma relação com Deus muito vazia, aonde você pode achar que está levando vantagem, mas vai chegar um momento, vai chegar a hora que o teu joelho vai dobrar e a tua língua vai confessar. E eu lamento que precisa ser desse jeito, através do maior sofrimento do mundo, que você vai conhecer a Cristo. Não por amor, não por buscar o Senhor, porque você quer ter um relacionamento com Ele, porque você leu a palavra, mas não. Porque você já não tem mais saída, porque acabou o dinheiro, acabou as oportunidades, acabou o romance, não sei. Sempre o diabo ele coloca algo na nossa vida para nos colocar no chão e pisar em cima. O problema, sabe qual que é? Quando nós somos esse diabo na vida das pessoas. E eu tenho que aprender através do Evangelho a reconhecer isso. E eu só posso fazer isso, sabe como? Através da mensagem verdadeira. Sem a mensagem verdadeira não existe conversão, não existe transformação, não existe mudança de vida. Se a gente vai lá em Colossenses 1, versículos 5 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi assim mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Então quem está conversando conosco aqui? Paulo. É interessante quando nós vamos no primeiro versículo desta carta, diz que Timóteo estava junto dele enquanto ele escrevia essa carta, e essa carta era para Epáfras. Ele tinha formado essa comunidade em Colossos. Então ele estava ajudando, alguém que ele evangelizava estava ajudando uma outra pessoa a orientar a igreja. E é assim que nós nos formamos em comunidade. Pessoas em comum que têm a mesma unidade, que têm o mesmo chamado, que têm o mesmo Senhor. Eles não eram do alto clero, não eram um discípulo, não eram um apóstolo, não eram mestres da lei, não era nada. E não acha que por ser mestre da lei, ele é mestre da lei. Nicodemos era mestre da lei. Jesus disse para ele, olha, é preciso nascer de novo. E ele não entendeu. Mas como que um homem velho como eu, isso demonstra muita coisa, que ele não era alguém que conhecia a lei agora, mas fazia muito tempo que ele conhecia. E Jesus olhava para ele e falou, cara, você não sabe nada, você não sabe nada. Não é tempo de igreja que define o coração de um crente, de um cristão, é tempo de evangelho. Quanto tempo você gastou lendo a palavra de Deus em sequência? Não rifando? Porque rifar para procurar o que você quer dentro da Bíblia, para ver se Deus vai fazer o que você quer, não funciona assim. Não funciona assim. A Bíblia não é um drive-thru, onde você está com fome, passa lá pegar uma casquinha, pega um milkshake, pega um lanchinho, uma batatinha e come só naquele momento de ansiedade, de dúvida, porque todo outro momento não se observou Deus em momento algum. Quando a mensagem verdadeira, a boa notícia da onde? Do Evangelho. Então, se você quer encontrar a mensagem verdadeira, onde você tem que ler? Na Bíblia, mas em qualquer lugar da Bíblia, o Evangelho é o Novo Testamento. É onde todas as profecias do Antigo são cumpridas. É onde você consegue reconhecer Jesus no Antigo Testamento. Então, se você não tem fé, se você não conhece ao Senhor, é por lá que você tem que começar, em Mateus. E você vai lendo em sequência. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a mensagem. Você precisa entender quem foi Jesus e o que ele fez. No começo você não vai entender nada. Vai ter um monte de lista de nome, pessoas e acontecimentos. Eu olhava antes, quando eu lia sobre Israel, eu ficava pensando, falei, rapaz, eu estou em Assis, interior de São Paulo. Nem sei onde fica Israel.
Nem sei de nada. Quem que é essas pessoas? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Que antes eu tinha depressão e hoje eu não tenho mais. Que antes eu tinha insônia e hoje eu não tinha mais. Que antes eu tinha dor de estômago e hoje eu não tenho mais. Que antes eu vivia na escuridão e hoje eu não vivo mais. Eu sei que tudo mudou dentro de mim. Dentro de mim. Tudo mudou. E é assim que a nossa vida precisa ser, uma mudança para melhor. E mudar para melhor não é arrumar um emprego novo, não é fazer uma faculdade, não é conhecer ninguém, não é mudar de casa, não é fazer isso. Não tá ligado. O novo vem de dentro para fora. De dentro para fora. Se você está insatisfeito com pouco, vai estar insatisfeito com muito. Porque não é o lugar que te impede de enxergar, é a ausência da luz. Se você tiver um pouco de sabedoria para entender o que eu estou falando, se não tiver luz, não importa o lugar que você está, você vai continuar sendo escuridão. Não é trocando pessoas, não é mudando, não é insistindo, não é gritando, é buscando a Jesus e o Evangelho. Então uma coisa é fato, eles receberam o quê? A verdadeira mensagem. E o que essa mensagem tinha? Chegou a vocês pela primeira vez. Vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Se eles ouviram falar da esperança, eles estão ouvindo falar de pessoas que sentiram a presença do Espírito Santo. Que Deus colocou dentro do coração dessas pessoas uma vida diferente, palavras diferentes, sentimentos diferentes, um comportamento diferente e uma religiosidade diferente. Isso bugava a cabeça das pessoas, porque eles estavam acostumados a sempre oferecer os sacrifícios, estavam acostumados a seguir aquilo que eles sempre seguiram, mas nunca souberam se aquilo era verdade. Porque se eu sigo algo que não muda a minha vida e não muda o coração, que não me deixa ter esperança, me permite ficar inquieto o tempo todo, será que não tem algo errado com isso que eu sempre acreditei? E ele está dizendo, olha, sabe por que vocês estão melhorando? Porque desde o começo vocês ouviram a verdade. Desde o começo vocês ouviram o Evangelho, algo que pode mudar o coração de vocês. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam. Por que eles começaram a ter fé? Porque eles ouviram a palavra de Deus. Agora você entende a importância de ler a palavra de Deus? De ouvir a verdade? Porque é através dela que começa primeiro a fé e depois o amor. Então eu me sinto amado por Deus, eu me sinto completo. Não tem mais aquele sentimento de vazio, não tem mais aquele sentimento de solidão, não tem mais aquele estado de busca. Sabe, como se você sempre estivesse esperando alguém, que alguma coisa precisasse acontecer, como se você nunca ficasse em paz. Não tem, tudo isso passa. Fica uma tranquilidade dentro de nós que assim, não dá pra gente explicar. E a Bíblia relata, Paulo ele relata, olha, é uma paz que ela excede todo o entendimento. Se eu fosse tentar te explicar, ainda que eu estou preso, ainda que a minha vida não esteja acontecendo, ainda que, sabe, quantas vezes ele não foi apedrejado, perseguido, rejeitado? Eu tenho que começar a olhar as pessoas que estão na Bíblia como pessoas. Eu não posso olhar para eles como super-heróis, como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não tivessem vontades, como se eles não tivessem desejos. Mas acima de tudo isso, eles colocaram a vida deles à disposição de Deus. Você quer começar a sentir amor? Começa a ler a palavra de Deus. Você vai ser amado de uma forma tão profunda que você nunca sentiu na sua vida. E quando eu sinto amor, eu sinto um sentimento de espera. E eu estou esperando o quê? Eu estou esperando tudo aquilo que está guardado no céu. Eu estou esperando a eternidade. Porque todo mundo sabe que essa vida vai acabar um dia, mas parece que ninguém acredita. Parece que nós estamos aqui para aproveitar. Olha, aproveita porque vai acabar. Tá bom, vai acabar e depois? E depois que acabar, o que acontece? Será que não tem nada? É o carpe diem? Vamos sair vivendo loucamente, curtindo a vida doidada e é só isso? E quando você ficar velho? E quando o pingola não funciona mais? E quando já não tem mais o libido, não tem a vontade? E a cabeça continua ali acelerada,
Porque a tua cabeça, ela não entende a idade do teu corpo. O demônio, ele não liga, ele não vê, ele ilude a tua cabeça. Então você pode estar lá com a tua idade, você acha que você é mais novo, você acha que você é melhor, você acha que você... Só vive de achando. E os frutos? Jesus, ele fala, conhecereis as árvores pelos frutos. Cadê os frutos da sua vida? E frutos não é dinheiro, não é riqueza, não é nada, é frutos para Deus. Que demonstrem arrependimento, que demonstrem amor, que demonstrem perdão, que demonstrem gratidão. Cadê os frutos? Essa boa notícia que vocês receberam. Qual é a boa notícia? É o Evangelho, é Jesus Cristo. O que acontece quando nós recebemos essa boa notícia? Está trazendo muitas bênçãos. O Evangelho, ele não vem sozinho, ele vem junto do Espírito Santo. Não é só como se fosse um livro que eu estou lendo, ele muda tudo, porque uma coisa é eu viver na escuridão, a outra é eu viver na luz. Uma coisa é eu viver dependendo e não entendendo nada. Eu não sei, eu estou confuso. Não tem, Deus não é Deus de confusão. Não tem confusão ao lado de Deus. A sabedoria que Deus nos dá, ela é muito maior. O conhecimento de você poder olhar e falar, não é por aí o caminho. Deus está me chamando por aqui. É saber ouvir a voz do pastor e reconhecer a voz. É não ter confusão. É eu me sentir mal e saber que aquele lugar não era para mim estar, que não era para mim estar fazendo aquilo. O problema é que Deus, ele começa a falar lá atrás e nós vamos ignorando, e muitas vezes eu ignoro. Por quê? Porque eu tô chapado, tô muito doido, tô ali achando que vou ter algum tipo de vantagem que eu nunca tive. Cara, a gente é tão barato que o diabo compra a gente sempre do mesmo jeito, é sempre as mesmas tentações. Sabe por quê? Você não se arrependeu. Você não achou que era o problema, mas vai chegar o tempo que você vai achar, que o médico vai vir e falar, olha, meu querido, teu fígado não tá tão bem, o teu rim não tá tão bem, teu estômago tá assim, a tua coisa tá assado, e não sei, e aí? Aí vai mudar tudo, para não mudar nada, porque você vai fazer as coisas por obrigação, porque tem uma consequência maior, porque você não quer sentir dor, você não tá fazendo por amor, você não tá mudando porque Deus tá te transformando, você tá mudando por um impedimento que foi colocado. Por isso uma pessoa, às vezes, ela tá lá fumando a vida inteira, bebendo a vida inteira, vai parar num hospital. Aí para de fumar. Por quê? Porque não pode fumar. Aí sai de lá, melhora um pouco, volta a fumar. Então assim, tá vivo pra quê? Pra fazer o quê? Qual que é o significado? Ficar fedida? Cara, não sei como é que vocês aguentam, é sério. Eu já fumei, já. Tá? Graças a Deus, eu não sei como é que aguenta o cheiro no cabelo, como é que vive dentro de uma casa com gente que fuma e acha normal. E hoje fica fumando esses pendrive aí e acha bonito, hein? Sabe, cada vez que eu vejo uma pessoa fumando, bebendo, fazendo, eu sinto a necessidade, sabe do quê? De ter uma oportunidade dessa pessoa reclamar pra mim alguma coisa, pra mim poder falar, irmão, eu já fiz isso. Não tá ali pra julgar, não tá ali pra olhar pra essas pessoas como se eu fosse alguém superior, porque como eu disse no começo, eu não sou ninguém. Mas existe um caminho, existe uma palavra, existe uma vida esperando essas pessoas também. Só que se eu não abrir o meu ouvido pro Evangelho, eu não vou poder receber as bênçãos. E essas bênçãos, o que elas fazem? Elas vão se espalhando para o mundo inteiro, porque uma pessoa, ela vai evangelizando a outra. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia que pela primeira vez ouviram a falar a respeito da graça e conheceram a verdade. O que causou o start na vida dessas pessoas? A palavra de Deus. E é algo que às vezes a gente não tem um entendimento sobre a importância que ela tem na nossa vida, da leitura diária da palavra de Deus. O poder que ela tem. Só que antes de você que ela transforme outras pessoas, transforme a você mesmo. Comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Comece a conversar com o Senhor, fazer aquilo que Ele coloca dentro do teu coração. Mas não adianta você ler a palavra se você toma remédio, chapado, dopado, coisa. Toma depois. Lê antes a palavra. Esteja limpo. Não esteja nem louco, nem chapado, nem nada. Esteja limpo. Deixa Jesus falar com a tua cabeça. Deixa Jesus falar com o teu coração. Então olha como que essa igreja foi formada. Graças ao Evangelho. Graças a boas novas. Graças a ouvir a falar de Jesus Cristo. E já foi notado que já tem fé, tem amor e tem esperança. E você está aí, jogado, desiludido, amargurado, entristecido. Olha o que a palavra ela pode fazer para você, custando o quê? Nada. Se a gente continuar lá em Colossenses 1, versículo 10
11, 13 e 14. A palavra do Senhor, ela diz assim: deste modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, é a continuação da carta de cima. E quando ele fala desse modo, que modo? Através do conhecimento, através da sabedoria de Deus. Esse é o modo que nós podemos viver e fazer o quê? Agradar o Senhor. E fazer sempre o que Deus quer, fazer a vontade de Deus. Então é impossível, escuta, é impossível você só frequentar a igreja, se alimentando 15 minutos, 30 minutos da palavra de Deus por semana. Ouve louvor lá na igreja. Só dia que tá muito mal, eu tenho uma eu adoro, gente. Eu tenho uma playlist de louvor, tá? E qual que você escuta? Normalmente é de sertanejo, de coisa, isso, tá? E aí, quando você escuta de louvor? Quando eu não tô bem. E por que você não tá bem? Quando eu saio, quando eu faço as coisas, eu vou... Qual é o sentido dessa vida? É um prazer que custa a tua paz, é um prazer que custa a tua sanidade mental. Como que você pode... Deveria se ter uma única playlist. Pra que eu vou viver na escuridão se existe a luz que é muito melhor? Pra que eu vou viver com sentimentos ruins dentro de mim se eu poderia estar sentindo paz, amor, alegria, esperança, humildade? Pra que viver independência emocional se eu poderia estar repleto do amor de Deus? Pra que continuar me sacrificando, fazendo coisas que eu imagino que sejam da vontade de Deus se não tem frutos na minha vida? Então, olha o que ele fala: vocês poderão viver com o Senhor como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele, graças ao Evangelho, graças à fé, ao amor e à sabedoria e ao conhecimento. Quanto mais eu vou lendo a palavra de Deus, mais eu vou me capacitando a fazer as boas obras, não porque eu sou alguém bom, mas porque o Espírito Santo tem governado a minha mente. E se ele governa a minha mente, ele governa os meus comportamentos. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações. Só fazer boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, por que eu conheço Deus cada vez mais? Porque eu vivo próximo de Deus. Eu vivo junto de Deus. Jesus, ele vive dentro de mim. Jesus, ele governa os meus pensamentos. Será que é pior viver assim? Para e pensa. Eu tô te propondo algo que começa lendo a palavra de Deus. A pergunta é: a tua vida tá desse jeito? Se você é religioso, se você se define, eu sou evangélico, sou católico, sou da congregação, sou adventista, sou batista e isso aí, tem um monte de nome que vocês quiserem. Sou católico. Tá funcionando? A pergunta sempre é essa: tá funcionando? Se não tá funcionando, dá uma chance pra mim. Eu não tô pedindo teu dinheiro, não tô pedindo nada. Tô pedindo, leia a palavra de Deus e escute os louvores. Escuta o devocional. Até que você possa conversar diretamente com Deus. Depois você não precisa. Eu não tô aqui pra falar, olha como o meu é o único que é bom, os outros são ruins, malvadão. Não. Eu tô aqui de apoio. Eu sou a rodinha da bicicleta. Quando você aprender a andar, você joga, descarta em um canto qualquer e segue com Jesus. Precisa ser desse jeito. Precisa. Não tem que ter vínculo. Eu não tenho que ter nada de estimação. Porque se a sua vida começar a dar fruto, as bênçãos, você vai ajudar a evangelizar outras pessoas. Hoje nós temos a graça de ter músicas. 91 músicas. Uma graça, uma bênção. Antes nós tínhamos que ficar ouvindo música dos outros, que nem sempre a gente concordava com as letras. Mas é o que tinha. Hoje nós temos algo que é nosso, que vai ficar aí para quem quiser, sem pagar nada também.
Tá todos os devocionais aí sem pagar nada. Tá tudo aí, tá tudo de graça. De graças recebeis, de graças dará. E assim precisa ser a nossa fé, algo cheio de graça. Então nós conhecemos cada vez mais, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, Deus muda os nossos princípios, o nosso sentido. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes. Mas eles vão se tornar fortes por quê? Porque eles vão na academia, porque eles tomam um suplemento, porque eles tomam Danone. É por isso que eles vão se tornar fortes? Porque a gente vê pessoas fortes de corpo, mas de mente totalmente fraca, totalmente destruída. A força de um homem não está no corpo dele, mas da capacidade que ele tem de lidar com situações que ele não consegue lidar. É no meio do estresse que a gente percebe a educação de uma pessoa. É no meio do caos, é no meio da tribulação. É quando você é rejeitado, é quando você é humilhado, é quando você é esquecido, que você nota o tamanho do amor. Essa é a capacidade que nós temos, que a sabedoria nos dá, de no meio da tribulação não perder a esperança, de no meio da tribulação a gente continuar ainda sendo fé e amor. Por quê? Porque a nossa base é o Evangelho. É o sofrimento de Jesus, é tudo que ele passou por nós, é o sacrifício que ele fez. Ele decidiu que ele ia obedecer a Deus, independente do que acontecesse com a vida dele aqui. Porque ele não estava com os olhos fixos nessa vida. Ele estava olhando a eternidade. Ele queria ser o exemplo. E graças a tudo que ele fez, nós temos um caminho ao qual nós podemos nos reconciliar com Deus. Então por que nós nos tornamos fortes? Com toda a força que vem do glorioso poder dele. Então se hoje nós podemos fazer algo diferente, é pelo poder de Deus, é pelos pensamentos de Deus, é por aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. A nossa força está na nossa capacidade de servir ao Senhor, de obedecer a Deus, de poder dizer não. Quantas vezes nós não oramos pedindo para Deus, olha Deus, eu queria tirar esse comportamento, eu não estou gostando disso. Nossa, eu queria parar de beber, eu queria parar de pornografia, eu queria parar disso, eu queria parar daquilo. É o poder de você falar não, por uma coisa que você nunca conseguiu dizer não, por uma coisa que te dominava, que você era definido por aquilo. Então tudo começa no Evangelho, não vai ser numa oração. Não vai ser só orando, ó Deus, tira de mim. Quando Deus ele ocupar toda a tua mente, não vai ter mais o comportamento. A oração ela é importante? Claro que ela é. Porque ela é a nossa conversa com Deus. Ela é aquilo que demonstra que nós temos proximidade com o Senhor. Só que a gente só quer pegar partes de Deus. É como se eu abro a Bíblia e rifo uma parte, pego a oração e faço uma coisa. Quero o milagre, quero a prosperidade. Cara, é como se... Sabe, que coisa feia. Nossa, me entristece isso de um tanto. Não te dói o coração ver Jesus sendo tratado desse jeito? Como um objeto? Você não gosta que as pessoas te tratem assim? Por que você trata Deus desse jeito? A força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar com paciência. Suportar. Porque eu tenho um suporte. Eu tenho algo que me sustenta. Eu sei que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. A questão é, uma coisa é você passar as coisas com Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, com fé, com amor. A outra é você passar sozinho, dependendo das pessoas te ajudarem, dependendo do tratamento fazer efeito, dependendo, sempre dependendo. Eu prefiro, se eu tiver que... Nós sempre vamos depender de alguma coisa. Ou é de Deus ou é do diabo. O diabo é as pessoas. Acabou. Se a tua dependência está nas pessoas, acabou. Primeiro, que as pessoas são perecíveis. Nós não sabemos o dia de amanhã. Perdeu uma pessoa, acabou tua vida? O teu amor está ligado na coisa errada. Se você ama mais o teu pai do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o teu filho, ou tua filha ou teu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não toma a tua cruz e me segue, você não é digno de mim. Então, quando nós colocamos o nosso amor no lugar certo, essas palavras elas não machucam, não causam medo nem nada. Isso não quer dizer que eu não amo as pessoas, mas quer dizer que eu amo Deus sobre todas as coisas. Ele nos libertou do poder da
escuridão, então existia um outro poder, por isso que você não podia falar não. Você quer ser controlado por quem? É isso que você não entendeu. Você não tem o que fazer. Você não tem escolha. Essa ideia que você escolhe uma coisa, ou você busca a Deus ou não busca. É só isso que você escolhe. Tá? Porque se você não buscou a Deus, o diabo já te encontrou no meio do caminho. Não existe vácuo. Tá? Não tem vácuo dentro do mundo. Sempre tem alguém ocupando espaço. O espaço que você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. Uma oportunidade que você perde, outra pessoa ela aproveita. Então, graças ao Evangelho, nós somos libertos do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então, eu me sinto seguro na companhia de Deus, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo. É Ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Graças a Jesus. É com Ele que nós conversamos, é sobre Ele que nós ouvimos falar. Tudo é para Ele e é por Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ser libertos, graças a Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, pelo Evangelho. Leia a palavra de Deus, faz o teste. Só que se você melhorar, não para de ler, que é o que normalmente acontece, é isso. A pessoa ela lê belezinho um tempinho, depois esquece, acontece alguma coisa, chega alguém, é oportunidade, não sei o que, a pessoa larga Deus lá. Larga a oportunidade e não larga Deus, não. Porque às vezes você pode aproveitar uma oportunidade, mas se não tiver Deus, não tem satisfação. Se não tem satisfação, acabou. Vai ser viver escravo de prazeres do mundo. Para sempre tentar sentir aquilo que nunca sentiu. Para sempre tentar ser aquilo que nunca foi. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.